Oi pessoal, meu nome é Fernanda Amaro, eu estudo no GBFERP, estou no 9º período de Direito e vim aqui tentar dar uma ajuda para vocês em processo civil, que é uma matéria que eu amo de paixão, mas eu também reconheço que é uma matéria muito densa, nem sempre eu tirei as melhores notas, exige muita dedicação, muita leitura e eu me coloco à disposição para dar uma ajuda para vocês, tá? Parte dessa matéria que me foi designada é a sucessão das partes. Como que a gente entende sucessão das partes? Vocês devem ter visto o professor Carlos que para haver o processo tem que ter o autor, tem que ter o réu e etc. Essas partes elas podem ser trocadas, substituídas. Aonde que está isso? É o que a gente vai tratar aqui, tá bom? A sucessão ela pode ocorrer de duas maneiras. Ela pode ocorrer sucessão voluntária por ato inter vivos ou a sucessão causa mortes, tá? O artigo 108, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala o seguinte: no curso do processo, somente é lícita a sucessão voluntária das partes nos casos expressos em lei. Ou seja, para haver a sucessão, para uma das partes poderem ser substituídas, tem que estar expresso aqui na lei. Tá bom? Para dar exemplo disso, eu peguei até no vídeo do professor Carlos, né, ele dando essa matéria para vocês, o artigo 778 do CPC, que trata da legitimidade ativa e passiva na fase de execução. Como é que acontece isso, assim, de uma forma prática? Os bancos, ele tem os credores e ele cobra desses credores que eles paguem suas dívidas. Aí chega um determinado momento que o banco para de cobrar esses credores e aí ocorrem duas situações. A primeira é, ou o banco está executando para poder receber essa dívida, ou ele aliena essa dívida para outra empresa que vão comprar os chamados títulos podres, tá? E o que é importante saber nesse momento? Quando se aliena essa dívida para uma empresa, esse ato é um ato voluntário, é uma sucessão inter vivos, ou seja, o banco ele era parte dessa relação jurídica, ele está passando para outra parte, que são as empresas de cobrança. E aí ocorre um ato voluntário na sucessão inter vivos, ok? Outra coisa importante que tem aqui é no artigo 109, que fala a alienação da coisa ou do direito litigioso por ato inter vivos, a título particular, não altera a legitimidade das partes. Vamos supor que a gente tem uma demanda, pessoal. Maria e José estão brigando por causa desse bem aqui, que é o mouse. Eles têm um processo e Maria está querendo deter o mouse que está da posse de José. O que acontece? José pega aquele mouse e aliena ele para Pedro. Então, Maria está brigando com José por causa de um bem, o mouse, e José aliena esse bem para Pedro, tá? Ele passa o bem para um terceiro. A pergunta é, a partir do momento que José passa o bem para Pedro, Pedro passa a fazer parte desse processo? O que vocês acham? Bom, a resposta está aqui no artigo 109. A alienação da coisa ou do direito litigioso por ato inter vivos a título particular não altera a legitimidade da parte. Então, o que acontece? Uma vez que Maria briga com José por causa do mouse, José passa esse mouse para Pedro, Pedro não passa a fazer parte dessa relação jurídica, parte desse processo. Não sucede para Pedro. Pedro não faz parte dessa relação. Quem vai continuar nos polos? Maria e José, ok? O artigo 109, parágrafo 1º, fala o seguinte: o adquirente ou cessionário não poderá ingressar em juízo sucedendo o alienante ou cedente, sem que o consinta a parte contrária. Ou seja, querendo Pedro fazer parte dessa demanda, ele só pode se Maria, que é a autora, autorizar. Então, vamos lá, a briga é entre Maria e José. José passou o bem para Pedro. Para Pedro ingressar nessa demanda, Maria tem que dar o aval, tem que autorizar. Se ela não autorizar, não pode, tá? O parágrafo 2º fala o seguinte: o adquirente ou cessionário poderá intervir no processo como assistente litisconsorcial
do alienante ou cedente. Existe uma forma de Pedro fazer parte desse processo, se ele vier como assistente. Mas aí não vai tirar José do polo, ele vai ser assistente litisconsocial desse processo e José continuará fazendo parte dessa demanda contra Maria. Quer dizer, Maria continuará na briga com José e o Pedro vai entrar como assistente, ok? Não vai sair o José para entrar o Pedro, os dois vão estar juntos nessa demanda, tá bom? O artigo 109, parágrafo 3º, fala o seguinte: estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente ou cessionário. Se o juiz declarar procedente para Maria, ou seja, o mouse está da posse de Pedro, que era de José, aí José passou para Pedro. Se o juiz falar que é procedente para Maria, o parágrafo 3º fala que estendem-se os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias ao adquirente cessionário. Essa sentença, que era contra José, ela vai se estender até Pedro, ou seja, Maria vai poder ir até Pedro pegar o mouse para ela, porque ela tem direito. E aí, Pedro que se entenda com José, ok? O parágrafo 3º trata disso, tá bom? Bom, agora a gente vai falar do artigo 110. Tá falando da outra modalidade de sucessão. Sucessão por ato por causa mortis, tá? O artigo 110 fala o seguinte: ocorrendo a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313. O que acontece, gente? Se há uma demanda entre Maria e José de 100 mil reais, que seja, Maria faleceu e ela tem filhos, ela tem sucessores, eles vão fazer parte automaticamente dessa demanda, porque o artigo 110 fala isso, ocorrendo a morte de qualquer uma das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio, ou seja, os herdeiros, ou pelos seus sucessores, observando o disposto no artigo 313. Isso é estipulado em lei, e se não estiver estipulado em lei, não pode ocorrer. O que eu queria passar para vocês de sucessão era isso. Eu espero que tenha ajudado vocês. Eu aconselho a ler os artigos, ficar de olho nesses exemplos. E se mesmo assim você não conseguir captar, faz um contato comigo que eu vou tentar te ajudar de uma outra forma, tá bom? Agradeço a oportunidade e a gente se encontra no próximo vídeo, tá bem?